Como ter superpoderes na programação é um assunto bem interessante. E se você pensa que é uma questão de estudar ou trabalhar até morrer, é uma abordagem um pouco diferente. Quem trouxe isso para mim foi o Igor Minar, numa palestra que ele fez na NGConf. O Igor Minar é um core committer do AngularJS e o cara é um gênio, assim. E para ele trazer um assunto desse de uma forma tão, sabe, peito aberto, é melhor você dar uma chance para o assunto. Então, apesar da NGConf ser uma palestra específica sobre o framework Angular, ele fez uma palestra totalmente diferente das outras, trazendo o assunto mindfulness, algo que é muito popular lá no Google. Então, o assunto mindfulness, mais especificamente sobre meditação, será que isso serve para engenharia de software? E um relato que eu achei legal sobre esse questionamento que o Igor falou é que, lembrando que ele é um gêniozinho da programação, ele falou o seguinte: cara, como eu gostaria que alguém tivesse me ensinado isso antes. Então, como é uma coisa que está mudando a minha vida, eu estou trazendo esse assunto de volta para vocês, para tentar também atingir ou tocar alguém que gostaria de ganhar esse superpoder. Então, se um cara do porte dele considera um assunto importante, será que não seria interessante pelo menos dar uma chance no assunto? E foi aí que começou a minha caminhada. Durante a palestra ele fala da relação pessoal dele sobre achar que talento pode ser considerado um superpoder. Então a maioria das pessoas acreditam que talento é uma coisa que a pessoa já nasce com ele, né? E isso não é verdade. Ele cita um livro chamado Nature by Love, de um músico, um pedagogo, que explica que o talento ele não é nato, ele é criado. Então ele leu esse livro, pegou essa informação para ele e começou a estudar o histórico das pessoas que ele considerava pessoas de sucesso. Todas as pessoas que ele analisou, elas trabalhavam muito mais do que qualquer outra pessoa normal trabalhava. Eles sempre elevavam a barra. Então ele chega à conclusão: bom, se eu quero ter superpoderes, né, ou eu quero desenvolver esse talento, o que eu preciso fazer é estudar, trabalhar até morrer. Então ele se encontrou num padrão bem comum que a gente também acaba se deparando na nossa vida. Ele fala que entrava nesse seguinte ciclo: trabalhava, estudava, praticava e, cara, no final das contas ele percebia que, poxa, realmente a minha capacidade nesse assunto aumentou. Mas aí uma coisa interessante acontecia, e ver se isso é familiar para vocês também. Pelo menos é para mim. Ele começava a ficar cansado, começava a ficar meio que desanimado. As coisas que ele gostava antes, ele acabava não gostando mais, sabe? Principalmente as coisas que ele era apaixonado, sabe? Um projetinho pessoal, essas coisas assim, acabava virando um peso para ele. E todos esses sinais que aconteciam meio que reforçavam para ele: olha, porra, esquece que você não é capaz, cara. Desiste. Viu? Tem muita gente que já conseguiu e você não conseguiu ainda. E algumas vezes ele se pegou pensando assim: cara, se eu não tenho talento, por que eu vou me esforçar tanto, né? Vamos desistir, vai, é mais fácil. Mas aí ele acordava no dia seguinte e falava: não, cara, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos praticar e vamos embora. E ele tentava de novo. E de tanto ficar nesse ciclo, ele chegou à seguinte conclusão: apesar que eu vivo nesse corpo que a minha mente controla, eu tenho pouco controle sobre a minha mente. E se eu quero parar esse ciclo, eu preciso voltar às minhas origens e entender como é que o meu cérebro e a minha mente funcionam. E foi aí que ele descobriu o assunto mindfulness, que trouxe ele para a meditação. E aí o mais massa é que toda pesquisa que ele fez sobre meditação é baseado em dados científicos. E é uma coisa que está muito quente lá dentro do Google. Do que era antes meio que um hype, se tornou uma coisa inevitável lá dentro. O mais interessante é notar o que a meditação traz para o nosso cérebro. Ela atua em várias regiões, mas é mais interessante notar duas em destaque, que é o que ela faz no córtex pré-frontal e na amígdala. A amígdala é o nosso cérebro primitivo, é o que vai decidir você na selva se encontrar de frente com um leão e numa fração de segundo decidir se você vai encarar esse leão ou se você vai fugir dele. Já o córtex pré-frontal, ele é o nosso cérebro mais evoluído. É ele quem faz as decisões mais computacionais, cálculos, lógica, tudo isso é ele quem controla. Então, assim, apesar que hoje a gente continua tendo ameaças, são ameaças diferentes, mas a gente acaba reagindo da mesma forma. Sabe, quando vem uma situação de estresse, se o servidor caiu ou deu algum bug, a primeira reação é a exata mesma reação de que você teria se estivesse na frente de um leão. Apesar de que as ameaças são diferentes, elas ainda
acontecem, né? Elas estão no nosso ambiente de trabalho. E não é somente em relação ao problema de servidor ou bug de código, é até um próprio colega que fica tentando colocar a tua carreira em risco, coisas assim. Isso, se você não tiver o controle sobre isso, você vai acabar usando o cérebro primata, ele vai atrapalhar o teu cérebro mais evoluído de pensar. Do jeito que as coisas são configuradas dentro do cérebro, o cérebro primata ele tem controle sobre o cérebro mais evoluído. Então ele vai atravessar as suas ideias, você vai acabar tomando as decisões erradas ou talvez nem descobrindo a decisão mais certa a se tomar. Então foi com todo esse pacote de informações que ele falou, cara, vou dar uma chance na meditação e vamos ver o que vai acontecer. E ele começou pelo exercício mais básico que tem, que é sobre a respiração. No relato dele, ele fala que tentava acompanhar a própria respiração por alguns minutos e logo depois de alguns segundos dele ter começado a tentar fazer esse processo de prestar atenção na respiração, ele já estava navegando por milhões de ideias e tentando resolver milhões de problemas. E ele sempre tentava voltar aos pensamentos, né? Voltar pensamento a pensamento para saber de onde é que esses pensamentos surgiram. E nesse processo que ele estava enfrentando, ele percebeu que, cara, os pensamentos aqui estão pulando que nem louco. Se eu quiser ter algum talento ou ter algum poder a mais sobre a minha mente, eu preciso controlar isso. Então ele vai lá e investe bastante no assunto e acaba sugerindo um livro e um aplicativo sobre meditação. Eu testei o aplicativo que ele sugeriu, vale muito a pena conferir, é muito legal, sério, mudou o jeito que eu trabalho, mudou o jeito que eu me relaciono, mudou tudo. E é simples. Então qual é o próximo passo? É ver o vídeo que eu falei sobre a minha experiência com esse aplicativo, que é fantástico. Eu nunca vi uma execução tão boa num aplicativo, principalmente sobre um assunto meio estranho, assim, sabe? Eu fiquei com medo, como é que eu vou ser inserido nesse assunto? Será que eu vou conseguir? E, cara, é sensacional. Vale muito a pena acompanhar.